Oi, Suede! Oiê! Quanto tempo que a gente não divide a tela aqui nesse programa. Verdade, é um prazer, sempre. E vocês aí de casa, como estão? Ó, eu espero que todos vocês estejam bem e animados para sapear mais sobre os anfíbios. Isso mesmo! O episódio de hoje está bem legal. Estou até revendo algumas ideias antigas que tinha sobre esses animais. É verdade, viu, Su? Muitas ideias populares sobre os anfíbios são mitos, gente, e que por falta de acesso à informação científica, principalmente, às vezes a gente chega na vida adulta pensando desse jeito, de um jeito errado. Exatamente, Tetê. Esse é um dos motivos pelos quais temos o Sustentabilidade em Conexão. E também justifica a escolha desse tema. Exatamente. E para quem não assistiu ao primeiro episódio da série, o QR Code que está aqui na telinha, você pode acessar e ver o primeiro, porque vai ter mais. E sem mais delongas, vamos mergulhar, vamos lá? Mergulhar nesse universo? Bora lá. Vamos lá. Se você assistiu ao episódio anterior, você já sabe as características fundamentais dos anfíbios, como a dependência da água, apesar de serem animais, gente, que vivem no ambiente terrestre, especialmente os adultos. Isso mesmo. E também foi possível saber que na classe anfíbia há 3 ordens. Uma delas é a Gymnophiona, em que seus representantes são popularmente chamados de cobras cegas. Pois é, muito interessante, né? Tem também a ordem Caudata, que é o grupo das salamandras. E, finalmente, temos os anuros, que são os sapos, rãs e pererecas. E os anfíbios anuros não possuem cauda. Verdade, e eles são os anfíbios mais conhecidos. Às vezes, não conseguindo enxergá-los, é possível identificar a presença deles pelos coachos. Ai, eu adoro coachos dos sapos, dos anfíbios, tão bom. Realmente, nos parques de Goiânia, não é raro ouvir esses cantos ao finalzinho da tarde, período da noite, especialmente nos períodos chuvosos. Mas tem mais, né, Su? Temos sim. Será que esses cantos são dos sapos? Boa. Boa. Né? Os sapos são marido das rãs? E as pererecas? Quantas dúvidas! Meu Deus, olha, nunca parei para pensar nisso, mas nada melhor do que uma bióloga que é experiente nessa área para tirar essa dúvida nossa, né? Porque sapo, perereca, que marido de quem? Você vê aquela coisa? Então, vamos chamar a entrevista que você, nossa linda Tetê, fez com a professora Priscila Gambale. Vamos lá. Sapos, das rãs e das pererecas. Qual as semelhanças? Você já falou, né? Que não tem cauda, aquela coisa toda, mas as diferenças? Então, popularmente, a gente difere ali sapo, rã e perereca por algumas características morfológicas, né? Na ciência é um pouquinho diferente, a gente não tem uma distinção assim, sapo, rã e perereca, são distinções voltadas para a parte de genética e morfológica, né? Mas morfologicamente, o que vai definir o que a gente chama de sapo, né? Que é o comum. O sapo, a gente não pode falar que ele é só grande ou só pequeno. Existem sapos grandes, sapos pequenos, o tamanho não importa. Mas ele tem uma glândula atrás do olho, que é chamada de glândula paratoide, que é onde a gente vai encontrar o veneno do sapo cururu. Veneno que, inclusive, é muito importante, né, para a ciência. Ele já tem sido investigado para potencial farmacológico, para doença de Chagas, para leishmaniose, então é um veneno bem importante. E esse veneno ele fica alojado nessa região, é bem fácil de você ver, né? E eles têm as patinhas curtas, tanto é que você vai ver ele pulando um pouquinho, assim, ele não vai dar um salto grande. Já a rã, ela tem a pata bem mais longa, com coxas bem alongadas, uma coxa bem rechonchuda mesmo, de músculo, né? Porque permite ela a dar esses saltos maiores. Geralmente elas vão ter algumas membranas entre os dedos,
porque as rãs costumam ser mais aquáticas, elas ficam mais no ambiente de água mesmo, em brejos, lagoas, enfim. Então ela tem essa membrana entre os dedos e a pele dela é mais fina. O sapo não, tem essa glândula grande, tem um monte de glândulazinhas no corpo também, né? Ele é bem cracolento, que a gente fala. Já a perereca, ela pode ser grande também, não tem só pequena. A gente costuma ver as pequenas em banheiro e tudo, mas existem pererecas que têm um tamanho razoável também. Elas também têm o corpo liso, mas elas têm uma diferença gritante, que é uma bolinha na ponta dos dedos, chamado de disco adesivo. Então, elas conseguem grudar na parede com esse disco adesivo. Tem uma substância que parece uma colinha ali e ajuda ela a grudar. Na verdade, ela não quer grudar na parede, né? Isso é para ela escalar a árvore, ficar em folhas, em lugares mais altos, mas ela vai grudar na parede. Então é por isso que a gente vê as pererecas no banheiro lá na parede em cima. Você não vai conseguir ver um sapo lá em cima, porque ele não tem esse disco adesivo, e nem uma rã. A rã geralmente vai ter o dedo mais alongado e essa membrana. Mas lembrando que essas características são mais populares, assim, quando a gente entra dentro da taxonomia da biologia, vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter algumas espécies que estão alojadas num grupo que a gente chama de perereca, mas elas têm características genéticas voltadas para rã e tudo mais. Inclusive, se alguém vê uma rã em casa com essas características, qual é a melhor forma de lidar com o animal, né? E especificamente rãs, sapos e pererecas. Como eles são organismos que pulam bastante, que é inclusive o que dá um pouquinho de medo, mas a melhor forma, né, de você tentar retirar ele daquele ambiente é usando uma vassoura mesmo, porque ele vai pulando assim, vai saindo. E geralmente eles vão ficar nesses locais mais úmidos. Você não vai encontrar ele dentro da casa, lá no quentinho. Ele vai ficar num local que está um pouco mais úmido, que costuma ser o banheiro. Então, é um local que você já tem que ir com mais cautela, principalmente para quem tem medo, né? Apesar deles não fazerem nada assim que prejudique o ser humano também, mas porque é um local que para eles é agradável, porque a pele deles é fina e tudo mais. Inclusive essa questão de jogar veneno, né? É extremamente doloroso para o bicho, porque a pele dele não é igual a nós. É uma pele tão fina que qualquer coisa que você coloca ali dificulta ele a respirar, porque ele utiliza essa pele para respirar. Se dificulta respirar, não está chegando oxigenação em outros locais. Isso pode fazer com que ele entre quase que numa parada cardíaca, né? Então, assim, é um sofrimento para o bicho. Além disso, se você jogar também no vaso, né? É um bicho que ele tem pulmão, o adulto. O girino, sim, ele fica em ambiente aquático, ele tem brânquias igual um peixe, né? Mas o adulto não. Então, você jogou no vaso, ele vai morrer afogado. Ele precisa de ter respiração com o oxigênio do ar, né? Então é extremamente, se a gente for pensar assim nas questões ambientais e de preservação desses bichos, são bichos que não causam dano, que você pode simplesmente colocar numa vassoura e ele vai sair, ou pegar um balde e colocar ele dentro e ir arrastando até a parte de fora da casa, e que tem forma simples de você trabalhar que não seja prejudicando ou matando o animal, né? Ficam aí os desafios para a gente pensar. Você está gostando do papo? Vocês estão gostando, meninas? Ó, vamos fazer o seguinte: a gente vai continuar falando com a professora Priscila, mas num próximo programa a gente ainda vai falar com ela coisas do tipo. Vou até pegar aqui. Resgates, vamos falar da importância das áreas verdes, vamos falar um pouquinho sobre as fases de vida, um pouquinho mais sobre o canto desses anfíbios, sobre o que a gente está vendo em relação às ODS, 2030 está chegando, e o que entra, qual a importância, e por que os anfíbios são bioindicadores. Então agora podemos dizer com certeza que há sapos machos e fêmeas, assim como rãs e pererecas de ambos os sexos, gente.
Super fácil agora eu entendi tudo. Tá vendo só? Agora eu entendi também. E eu me constranjo em dizer que já ouvi pessoas dizendo que deram descargas nesses bichinhos e achei que era tudo bem. Ai, gente, corta o meu coração, sabe? É muito bom a gente aprender, porque certamente ninguém aqui mais vai deixar alguém dizer que jogou sal em algum anfíbio sem dizer o quanto isso é nocivo. Você já sabe que não pode, provoca sofrimento no animal. Olha, achei também super interessante quando a Priscila falou sobre aquela substância de defesa que os sapos têm, que as pessoas dizem que é leite. Olha, isso é verdade. E antes da gente começar a gravar, eu pesquisei rapidinho aqui e vi que esse veneno do sapo, cururu, tem também potencial para tratamento do câncer. Veja só. Olha, que interessante, Tetê. Vi também que essa substância tem princípios inseticidas, sendo testada a sua toxicidade para uma espécie de barata. Nossa, preciso muito. Além de propriedades antimicrobianas, sendo possível em um futuro aí ser usado como formulação de medicamentos contra infecções que podem provocar males que vão desde diarreias a furúnculos ou mesmo infecções do coração. Tudo isso através dessa substância que o sapo cururu secreta, gente. Então, deixa o sapinho lá. Isso mesmo. Isso porque estamos citando somente uma única espécie das 1.144 registradas somente aqui no Brasil. E há quem ache que valorizar, respeitar e conservar a biodiversidade é papo furado, lê do engano desse povo. Outro engano seria acreditar que, apesar de estarmos chegando ao fim do programa de hoje, encerraríamos esse assunto por aqui. Não. No way! Vem muito mais por aí. A gente se encontra aí na próxima semana e eu conto com a sua participação. Tamo junto aqui? Estaremos por aqui. Espero vocês para aprender muita coisa sobre os anfíbios. Isso aí, Tetê. E enquanto isso, você pode assistir aos episódios anteriores do Sustentabilidade em Conexão na nossa playlist, ou mesmo conhecer outros quadros do Conexão Escola. Mire a câmera do seu celular aí, ó, e pronto. Ou então você pode procurar pelo seu buscador, gente, né? Aí vai lá no seu buscador da internet, Sustentabilidade em Conexão, programa Conexão Escola, você vai achar a gente no YouTube, beleza? Também dá para você ver os episódios anteriores na nossa Mediateca. O endereço está aparecendo para você. Lá tem a sinopse do vídeo, tem muita coisa, tem listas, as competências que você, professor ou professora, vai usar e que estão ali, ó, sincronizadas com a BNCC, tá? Em relação ao episódio. Vai ser muito legal. Isso mesmo, além das habilidades e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com os documentos curriculares da Rede Municipal de Goiânia. Gostaram, né? Até a próxima. Tchau.